Fala, turma. Boa noite. Bem-vindo a mais um Start de Ideias. Eu sou o Clivson. Estamos com o Denilson e o Saulo. E no episódio de hoje vamos conversar com o Jaciel Ferreira. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em produção industrial, empreendedor e produtor de café. Vamos descobrir como ele conseguiu unir essas áreas tão diferentes em sua carreira e as lições que ele aprendeu no caminho. Fique com a gente para bater um papo cheio de insights práticos e inspiração. E aí, vocês querem dar uma boa noite aí? Boa noite aí. Pessoal, boa noite. Sou o Denilson. Prazer enorme estar aqui com vocês aqui, Saulo, com o Clivson e com o nosso convidado de hoje, Jaciel. Prazerão estar com vocês aqui hoje. A noite será muito produtiva. Pessoal, boa noite, Saulo aqui. Jaciel, te agradecer por estar compartilhando esse tempinho aqui com a gente, compartilhando suas experiências. Obrigado, viu? Valeu. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço mais a oportunidade. Acredito que vai ser um papo bacana aprender com vocês aqui. E desde já, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. Realmente eu sou um admirador de quem dá a cara, quem faz. Parabéns, hein? Obrigado. Obrigado. Jaciel. E eu vou iniciar o bate-papo aqui com as perguntas. Eu vou na área de produção, viu? Já trabalhei com o Jaciel e já entendo um pouquinho do pensamento dele, mas tem coisas que a gente quer explorar mais. E a minha pergunta é sobre eficiência operacional. Jaciel, qual a prática que você adota para identificar e eliminar gargalos nos processos produtivos? E como isso afeta a eficiência geral da produção? Cleveson, assim, eu na minha passagem, né, pela empresa, o ramo profissional, eu entrei na área de PCP/performance, que é onde a gente trabalha com mais enfoque, né, nessa parte de avaliar processo, identificar gargalos, propor melhorias, e hoje eu trabalho diretamente na produção. E são abordagens diferentes. Quem é da área de performance, PCP, tem uma abordagem mais analítica, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na parte de performance, assim, o trabalho que eu mais me orgulho, assim, não sei se você recorda, mas foi um aumento de produção que a gente conseguiu fazer com uma linha específica. Assim, a gente saiu lá de 400 toneladas para praticamente 1 milhão de quilos, né? Então, assim, basicamente, cara, assim, claro que tem todo um trabalho de todo mundo junto, mas basicamente, assim, a parte analítica é feita com um cronômetro na mão, entendeu? Que é onde eu acredito muito assim, na indústria, quando você identifica um gargalo, você já tem ali cerca, talvez, 70%, 80% do seu problema resolvido, principalmente quando ele está ligado a processo. Quando você tem um gargalo, ele está ligado à infra, né? Que aí você precisa de equipamento, é diferente. Mas quando você identifica um gargalo e ele está ligado a processo, você é da área ali de PCP, normalmente você está com a oportunidade assim, de um ganho rápido. Por quê? Porque dentro da indústria, o gestor, ele quer tirar esse gap, né? Agora, por exemplo, estou, né, como coordenador de produção. Então, quando alguém de alguma área aponta uma oportunidade, diz que há ali uma oportunidade de melhoria, a gente, assim, faca na caveira, você quer realmente tirar aquele gap, até por uma questão, assim, de indicador, né? Porque como funciona o processo ali da PCP Performance? Você faz as medições, você transforma no indicador, você estabelece uma meta, né?
E dali para frente você corre atrás. Na produção, você tem um pouco diferente. É mais pelo feeling mesmo, entende? Então, assim, você procura eficiência ali no dia a dia. Geralmente você vai ter as áreas de apoio que dão direcionamento, e cabe a você executar. Aí sim você procura ali a eficiência. Mas assim, você sempre tem que usar, né, as ferramentas clássicas, PDCA, Ishikawa. Então, assim, quem é da área, de extrema importância você conhecer essas ferramentas. Eu Você até fala, nesse momento, cara, só um segundo, eu estou fazendo um trabalho com a minha equipe que é no sentido de gestão de pessoas, sabe? E a gente tem batido muito na tecla de uso de ferramentas, que é da seguinte forma. Quando eu comecei minha carreira como gestor, por incrível que pareça, eu não achava necessário estudar sobre gestão de pessoas, porque eu pensava, não, no dia a dia aqui eu pego, eu faço, e assim, eu vivia muito na correria, eu não tinha um tempo de fazer reunião com a equipe, e assim, foi um período que durou cerca de um ano, onde praticamente eu migrei de uma área de performance para uma área produtiva com a equipe de 200 pessoas e eu não estudava assim profundamente sobre gestão de pessoas. Ou seja, eu resolvia as questões, eu entregava um resultado, mas sem usar as ferramentas adequadas. E aí vem a questão do processo produtivo, né? Se você é da área de performance, se é PCP, é bom você pegar um cronômetro, ir para produção, fazer, mas assim, a gente nunca pode desprezar as ferramentas corretas, entendeu? Então, assim, hoje a gente está estudando muito, na minha realidade hoje, sobre como aplicar feedback, escuta ativa, comunicação, e é diferente quando você fala e quando você pega uma teoria de alguém que já estudou, já é um conhecimento mais aprofundado, sabe? Te dá mais resultado, te dá mais robustez, entende? entendi. Quando você falou em ferramentas, eu lembrei logo do cronômetro na mão, cronoanálise, é ali que começa a isso e, como você falou, né, colocar os indicadores em prática. Isso. E a gente chegou numa parte aí de como que você implanta as ferramentas, como você está surgindo no processo e tal. Mas como que iniciou o Jaciel nessa carreira aí? Olha, eu sempre costumo dizer para a minha equipe que eu acho que vocês talvez se identifiquem com isso aí em algum momento, ou talvez já até passaram por isso. Eu acredito que todo profissional ele tem um case ali que dá um turnaround na carreira dele, sabe? Que realmente faz a diferença, que faz a mudança. Eu posso falar que eu tive duas experiências dessas, vou até citar a primeira rapidinho aqui, que eu trabalhava numa empresa de call center, e eu era operador, trabalhava fazendo vendas, e um dia eu participei de um processo seletivo para parte de supervisão, e eu fui pré-aprovado, vamos dizer assim. Eu fiquei meio que ali no banco de reserva esperando a oportunidade. E aí um dia a gerente tinha uma demanda lá, precisava aumentar, alcançar uma meta, a operação como um todo, ela estava fazendo uma análise, eu fui perguntando para cada pessoa, o que é que você acha que pode ser feito e tal. Aí eu lembro bem disso, que isso era de manhã, umas 7 horas, eu respondi para ela assim, olha, eu não vou te falar agora, porque assim, eu prefiro te mandar por escrito. E aí assim, eu lembro que eu comecei a escrever um e-mail para ela, mandei o e-mail assim, já eram sei lá, umas 14 horas, fiquei praticamente o meu dia, só que ali eu estava fazendo uma análise com o meu ponto de vista, né? No outro dia eu fui promovido. Então, assim, nessa oportunidade foi um case que me deu muita visibilidade na altura e me colocou para frente. Na minha mudança, né, para ir para a área produtiva, é engraçado você perguntar sobre o processo, foi justamente nessa área
foi ali o que me jogou para a parte de coordenação, supervisão, que foi justamente a análise de processo. A gente montou um book, um livro com vários indicadores. Nessa altura a gente encontrou vários gargalos, né, que até referente à sua pergunta aí. E a gente fez uma construção, foi para uns 4 meses, e quando ficou pronto, aconteceu, né, que surgiu uma oportunidade e eu fui convidado, mas muito em função desse trabalho. Isso aí depois de 5 anos na mesma empresa, sem grandes mudanças, e eu acredito muito nisso, sabe? Acho que todo profissional, ele passa por isso, e muitas vezes a pessoa talvez não perceba a oportunidade, talvez não se dedique o suficiente, mas eu acredito muito nisso. E comigo aconteceu, 2 oportunidades. Entendi. Pessoal, vocês querem fazer mais uma pergunta aí para o Jaciel? Denilson, acho que você está sem Tá sem áudio. som, Denilson. Agora sim, perdão. Jaciel, você, né, graças a sua força de vontade, você está bem sucedido na sua área profissional. E voltando aqui para a nossa área do empreendedorismo, quando que o Jaciel, o início do Jaciel de empreendedor lá, que o Jaciel está almejando? Eu quero ser dono de uma coisa própria. Conta essa história para a gente, como que iniciou, para a gente também seguir seus exemplos. Denilson, acho que assim, como muitos brasileiros, eu comecei a empreender muito por, cara, necessidade. Assim, teve um acontecimento comigo em 2015. Eu sempre gostei de empreender, sempre fiz alguma coisinha ali, outra ali, mas a sério, em 2015, eu li em algum lugar, não sei onde, não sei quem, mas eu li em algum lugar, assim, que qualquer pessoa, para ter uma estabilidade, buscar liberdade financeira, você tem que ter ali sua fonte de renda principal, mais 3 fontes de renda secundárias. E eu coloquei isso como mantra na minha vida, sabe? Então, assim, desde 2015 que eu venho buscando. Sempre que eu vejo a oportunidade, eu avalio com essa métrica. Tanto que foi em 2015 que eu fiz o plantio lá, que o Cleves comentou no início, do café. Eu tenho, né, uma pequena produção de café, e foi muito com essa visão de, tem aqui uma oportunidade de, no futuro, ter uma renda extra para complementar, né? Então, assim, em 2015 eu tive esse insight e, assim, cara, acho que mudou muito a minha vida, porque vocês, né, que gostam de investimentos, são pessoas aí que buscam essa melhoria, você sabe, quando você começa a investir, quando você começa a ter objetivo, talvez, assim, seu objetivo seja, por exemplo, chegar no primeiro milhão. Mas se você realmente focar naquilo, o primeiro milhão ele é o objetivo final. Mas ele vai fazer você estudar mais, ele vai fazer você economizar mais, ele vai fazer você aproveitar melhor o seu tempo. Se você aprofunda um pouco mais o pensamento, ele vai fazer você cuidar mais da saúde, porque você sabe que cuidar da doença é muito mais caro. Então, o empreendedorismo trouxe para isso. Ele fez com que eu colocasse esse objetivo, não, essa fonte de renda, isso para mim é importante. Daí eu comecei a estudar mais, a observar as oportunidades de negócio, né? Aí teve primeiro a questão do café, depois eu comecei a trabalhar meio com, aqui na região, né? Fala muito de rifa, que é revender roupa, que no futuro modificou para a Forma, que é a minha empresa de internos. Hoje a gente está no outro ramo já, que é calçados. E, assim, sempre abertos à oportunidade, entendeu? É por aí que eu comecei. Não, bacana, igual você falou, né? Você falou que 3 fontes de renda mais a sua principal. Nessas aí, você começou com café, e eu te pergunto assim, você começou com café, um pouquinho foi porque você já gostava, ou foi um pouquinho que também que era uma oportunidade, até então você era mais oportuno o café, ou já teve um gostinho
que você já tinha aí no sangue por café? Cara, na verdade, assim, 2015 foi quando eu tinha o quê? 25 anos. Foi quando eu realmente plantei uma área de café que é mais significativa. Mas assim, a minha primeira lavoura de café, eu tinha 8 anos quando eu plantei. Assim, eu sou criado no campo, né, na roça, e eu lembro, isso é as coisas que a gente tem que esquecer. Eu lembro de eu trabalhando com meu pai, a gente eu ajudando ele lá, com 8 anos. Trabalhava, assim, isso era muito normal para a gente, fui criado trabalhando e não tem nada contra isso. Eu lembro de eu trabalhando com meu pai, ajudando ele lá para a área que ele ia plantar o café e pensando, nossa, eu queria ter meu café também. Rapaz, você não sabe o sacrifício que foi para eu pedir ao meu pai uma área para eu plantar um café. Aí eu lembro que ele me deu lá um pedacinho, acho que eram 100 pés de café. Então, assim, então eu já comecei com isso lá atrás, sabe? Depois disso eu tinha uma outra área também, pequena, tudo pequeno, era criança, né? Mas, assim, aquilo ali já me estimulou para isso. Motivou uma coisa que é sua e você literalmente regar aquilo, né? Como era a planta, mas você regava aquilo desde sempre, você regou. Não, Mas sim, e o café, assim, lá da minha região, que chama Água Boa, fica próximo do norte de Minas. É uma região, assim, muito pobre, e tem cerca de 20 anos que o pessoal lá começou a plantar café, sabe? E, assim, promoveu uma mudança muito significativa na vida das pessoas, assim. Então, a nossa história lá, a minha história, é muito ligada ao café, porque o pessoal lá era muito costumeiro ali, década de 70, 80, o pessoal sair lá dessa região e ir para o Espírito Santo colher café. Uhum. Meu pai mesmo já fez isso muito, até que o pessoal começou a trazer essa cultura do café para a nossa região. Hoje mesmo, praticamente, você não vê ninguém fazendo isso mais, sai de lá para ir pegar café em outra região, é o contrário. A nossa região hoje já emprega muita gente, sabe? Então, assim, lá é muito ligado com essa questão do café. É importante e, para a gente. ô, Jaciel, na parte do café ainda, essa questão de produzir café, plantar café, e como que é feito a venda? Você já torra o café, é em grãos? Você vende a saca do café para ser torrado? Como que é o fim do café, do ciclo do café da sua produção? Quem começa, você tem que entrar num pouquinho mais técnico, né? Porque, assim, o café que a gente planta lá, ele chama Conilon, Calcanépora ou Robusta. Ele não é o café tradicional. Quando eu falo de café, vocês pensam que, um café gourmet aqui, na xícara, vamos dizer, o final do processo, né? Só que o Robusta, via de regra, você não vai encontrar ele no supermercado. Um café lá, café Robusta. Não, você vai encontrar 100% arábico, são duas variedades diferentes. O nosso café, ele é muito utilizado para poder fazer mix. Você pega um café extra forte, ele tem um percentual de arábico mais um percentual de conilon. Por que eu estou explicando isso? Que para nós, para a gente que trabalha com robusta, seria muito difícil você ter uma marca própria, entende? Porque, assim, quando ele sozinho, ele não é tão saboroso. Você usa ele para fazer o mix com outros tipos de café. Agora, a minha região, ela está justamente na divisa da transição da Mata Atlântica ali, com altitude de cerca de 600 metros, para o Cerrado, que já é uma região que ela vai para o norte de Minas, altitude de 1.500 metros. O Conilon, ele produz bem até ali 700 metros, 600, abaixo. O Arábico, ele já produz bem acima dessa altitude. Então, assim, na cidade próxima da minha, cerca de 40 quilômetros, já não produz esse café que a gente produz, mas lá produz muito arábico. Então, lá tem umas 4 torrefações de café grande. Então, assim, o nosso café lá, a gente produz hoje na cidade, aí cerca de
umas 20 mil sacas, é consumo de um mês para essas fábricas, entendeu? Então, assim, tudo que a gente produz tem fila de gente para comprar. E o preço é commodity, né? Aí vai muito pela variação do mercado internacional, igual esse ano, por exemplo. Esse ano está sendo, assim, histórico. A que eu me lembro, é a primeira vez na história que a saca do café Conilon está mais caro do que do café arábico. Por quê? Porque teve uma seca gigantesca lá no Vietnã, que é o maior produtor do mundo, e impacta a gente lá numa cidadezinha, lá no interior de Minas, entendeu? Então é muito commodity. É tipo, minério de ferro é no mundo inteiro, café também é no mundo inteiro. Então, assim, para vender é muito tranquilo, sabe? Você não precisa nem negociar muito preço. Geralmente é tabelado. Aí lá na cidade tem um empreendedor lá que ele tem toda uma estrutura, ele presta serviço para gente. Então é muito bacana, é muito bacana. Ainda quero investir mais lá ainda no futuro. Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas não é entre empreendedorismo. Eu queria saber, como você já tinha falado do livro, eu já tinha conhecimento, aí eu pensei que você iria falar depois dessa pergunta, mas você já introduziu. Mas vamos ver aqui como é que você reage a ela. Cultura de inovação. Qual a prática ou política que você acredita ser essenciais para criar ou manter uma cultura de inovação dentro da organização? Certo. Vamos, como se diz, né? Vamos pensar um pouco. Eu acredito muito em inovação, assim, sendo muito, muito objetivo. A forma que eu vejo as questões. Eu acho que existe a inovação estratégica, né? Que eu, assim, particularmente hoje, eu nem me sinto, assim, habilitado a falar, porque eu não trabalho com parte estratégica, que é quando você vai lançar um novo produto, quando você fala a empresa vai inovar, essa inovação mais estrutural mesmo, entendeu? No meu dia a dia, assim, o que a gente faz no sentido de inovar? É muito no sentido da melhoria contínua, entende? Então, assim, você tem um processo lá que você tem quebra de produção de 5%. Ali dentro da sua área, você consegue fazer inovação, né? Você modifica um processo, você atualiza um processo para você buscar um gap lá. Você sai de 5 para 4. Eu entendo que isso é uma inovação muito, muito prática e muito útil. E como que a gente sempre está buscando isso? Através de indicador, né? Aquela máxima. Quem não mede, não gerencia. Quando você mede, quando você tem controle de processo, você identifica o gap e você tem que ir para cima. Por exemplo, eu tenho um quadro, né, de oito pessoas que estão abaixo de mim, que cuidam das equipes. Algo que me tira do sério é quando alguém fala: não, ele tem esse problema aqui. Não, mas esse problema já está aí há muito tempo. É algo assim que realmente me incomoda, sabe? Porque se você tem um problema, ele é uma oportunidade de você corrigir, né? Então, assim, eu vejo a inovação na minha realidade hoje muito nesse sentido, que é você sempre rever o seu processo, procurando oportunidade, e assim, quem está no processo, quem está na gestão de processo, cara, tem que se incomodar com o problema, entende? Não dá para você ter lá, acho que é mais a área de vocês, né? Ter uma planilha que todo mês você preenche, você gasta lá 2, 3 horas, você sabe que tem uma forma mais fácil de fazer. Tem ali uma célula que está mesclada e fica lá anos e anos e ninguém vai lá e ajusta, entendeu? Então, assim, algo que realmente me tira do sério é isso, a falta de inovar em cima de problemas, sabe? Se você identifica um problema, você tem obrigação de buscar melhorias, entendeu?
pode até não conseguir, mas assim, você tem que tentar, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando a gente estuda muito sobre gestão de produção, e as teorias falam que a definição, geralmente, do problema, quem vai saber definir é a própria operador, o próprio funcionário que está ali passando por aquele problema. E na prática funciona desse jeito? Funciona muito desse jeito. E assim, é uma coisa muito linkada com a outra, sabe? Quando você quando você tem por hábito, não adianta fazer isso de forma esporádica, mas quando você tem por hábito ouvir as pessoas que são a ponta do processo, você consegue efetivamente resolver mais problemas, ser mais efetivo, e você ainda consegue, vamos dizer assim, como extra, você motiva muito as pessoas, entende? Então, eu tenho adotado uma máxima que é o seguinte: quando você treina, você tem tempo para treinar. Então, assim, se você tem uma máquina X, você tem um operador, você conversa com ele, você ouve ele, quando tem possibilidade, você treina ele, automaticamente essa pessoa ele vai errar menos, ele vai, ele vai desenvolver o senso crítico dele, entende? Então, assim, o que você está falando faz muito sentido. Essa percepção mais aguçada, ela vem da operação. Muitas vezes, cara, 90%, o supervisor, o gerente, ele não vai ter o conhecimento ali específico de determinada máquina, regulagem, e não faz sentido você despender tanto tempo para aprender, porque é muita coisa, entende? É muita coisa, muito maquinário. Então, você tem as pessoas da ponta do processo que tem, assim, cara, quando você começa a conversar com as pessoas, você realmente, assim, fica, caramba, tem muita gente capaz, sabe? Se você for, enquanto mais você desce na hierarquia, mais você se impressiona. Tem muita, muita gente capaz. Esses dias aconteceu uma coisa parecida comigo, né? Sim, lógico, fora do contexto de produção, mas trazendo bem parecido isso aí, é que eu chamei um profissional para vir aqui para cobrir o meu portão e ele é vazado. Aham. Aí o cara falou assim, ó, seria ideal a gente colocar uma placa aqui e fechar ele e tal. Eu falei, cara, eu não queria fazer isso porque visualmente eu acho que vai ficar muito feio. Que tal a gente fazer uma chapazinha aqui e a gente vai cobrindo essas frechas aqui que estão vazando e que estão me incomodando. Aí o cara olhou assim para mim, cara, sua ideia é melhor que a minha. Não que o profissional seja desqualificado, mas era uma coisa que eu estava vendo há muito tempo ali e já estava planejando como fazer. E eu acho que isso que acontece muito hoje na produção, no processo, tanto na produção como a gente no financeiro que trabalha produzindo operacional, fazendo coisas operacionais ali, tem uma noção de como melhorar o processo também. Bacana, bem isso. E, Ô, Saulão, o que é que você manda para nós? Eu, então, gostei muito daquela parte que você falou que você teve o apoio de seu pai, né, quando você era criança e começou lá com o café. Eu tinha uma pergunta bem parecida com isso, das pessoas que te motivaram, seja o professor, seja alguém que você teve como referência, né? Ou hoje mesmo alguém que você tem como referência, que você fala assim, essa pessoa aqui, as ideias dele eu gosto de acompanhar, né? Gosto de estudar sobre a forma que essa pessoa lidera ou a forma que ele faz o processo. A pergunta seria nesse sentido. Entendi. Assim, você falando do meu pai, assim, a minha formação base, sabe? Eu ainda sou muito daquele tipo que a palavra tem valor, se você fala, você tem que cumprir. É, essa formação básica, com certeza, vem do meu pai, entendeu? Meu pai é um cara espetacular, admiro ele demais, assim, com certeza é meu exemplo maior, sabe? É,
Meu pai assim, é muito, muito foda, meu pai. Pai a vida inteira trabalha na roça lá, tem quarta série, mas é um cara, assim, espetacular, entendeu? É minha referência, assim, de vida, quando meu pai não tem coragem de fazer um investimento, que ele é mais resguardado, aquele jeito bem mais tradicional, mas assim, até a minha cabeça, a minha forma de ver o mundo foge muito da forma que ele vê. Só que é um cara que sempre me apoia, entende? Meu pai, assim, você chegar para ele e falar assim, olha, cara, semana que vem eu quero ir para a Lua. Ó, cara, vai para a Lua, você vai conseguir, viu? Então, assim, eu sempre que eu tenho uma ideia meio diferente, eu ligo pro meu pai. Eu lembro quando eu conheci a minha esposa, eu ligando, pai, conheci uma menina aqui, não sei, não, vai dar certo. Meu pai, assim, ele então, assim, ele sempre te põe para frente, então, essa parte de valores, eu me inspiro muito nele. Profissionalmente, não tem nem problema falar o nome, que é positivo, né? Eu tenho duas pessoas que talvez vocês até conhecem, que me influenciaram muito, muito mesmo. As duas, por acaso, fizeram minha entrevista quando eu fui entrar na empresa que eu estou hoje, me contrataram, que é o Eduardo e o Alex. Hoje o Eduardo não trabalha mais com a gente, está em outra área, mas o que é o meu gerente atual, o Alex, assim, é um cara espetacular, entendeu? Que me deu oportunidade, né? Que viu ali que eu tinha potencial, acreditou. É um cara, assim, com certeza, ouço ele muito, entendeu? Gosta muito de estudar, gosta muito da parte de gestão de pessoas, gosta de pessoas. Então, assim, se eu for eleger, ainda tem mais uma pessoa, na verdade. Porque eu tenho meu pai, que é muito essa parte cara, muito essa parte de valores mesmo, sabe? Que rege a minha vida. Aí tive um professor também, chama Roberto Carlos, no ensino médio, que é uma pessoa excelente. Agora há pouco, depois de 10 anos, eu voltei a ver ele. Para mim, foi assim, um marco na minha vida. E profissionalmente, nos últimos anos aí, eu tenho tanto o Eduardo, tanto o Alex, foi pessoas que me ajudaram muito aí na jornada, entendeu? Bacana, bacana. Tinha uma outra pergunta que eu acho ela bem interessante, sobre empreendedorismo, né? Tem alguma coisa que você, hoje, com a sua experiência, você pensa assim, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse aprendido isso antes, ou algum conselho que você fala assim, se alguém tivesse me falado isso lá atrás, hoje eu faria diferente. Já teve alguma situação assim? Tem. Eu vi uma frase tem pouco tempo, para falar a verdade, porque assim, como eu tenho algumas iniciativas, e assim, é coisa pequena, entendeu? Eu não estou falando aqui de empresa que fatura milhões, não, coisa pequena. Principalmente um tempo atrás, é muito difícil você organizar as finanças. Porque, assim, você tira de um lugar, põe no outro, pega aqui, pega ali. E há pouco tempo mesmo, eu vendo um vídeo de um youtuber, ele falou da seguinte forma: cara, se você não sabe separar o dinheiro da sua empresa, da sua vida pessoal, você não serve para ser empresário. E, cara, isso me marcou. Aí eu comecei a fazer uma reflexão, sabe, assim, de alguns caminhos que eu poderia ter feito diferente para hoje talvez estar num patamar diferente. E isso aí me prejudicou. Então, assim, eu acho que um cara que quer empreender hoje, cara, separa seu caixa vida pessoal da sua empresa, que assim vai fazer diferença, sabe? Isso aí faz muita diferença. Foi bacana essa aí, porque a pergunta que eu ia fazer para o Jaciel era essa. O que o Jaciel de hoje falaria para o Jaciel de 18 anos? Muito boa, a gente estava pensando bem. Jaciel, sobre empreendedorismo, você falou de dificuldades, né? O problema é a oportunidade para corrigir essas dificuldades. O que você vê no seu empreendedorismo aí, no ramo de café, no ramo de vestuário, de calçados? Existe problemas no mercado que são problemas, assim,
a tributação, com a mão de obra qualificada, quais são os problemas que você vê nesses 3 ramos que você empreende, quais são as oportunidades também que você pode ver nesses 3 ambientes que você hoje atua? Olha, assim, vamos lá. Café. Café hoje eu considero um ramo excelente, assim, principalmente porque, assim, quando você para analisar o mercado de café arábico, você tem ali margens mais apertadas, é um custo de produção mais alto. O café Conilon, cara, de tudo, assim, é um mercado muito bom. Quem tiver oportunidade, pesquisa, tiver oportunidade de investir, pode investir, que é muito bom. Então, assim, isso eu nem vou pontuar muita. É mão de obra, né? Na verdade, hoje, se for para você pegar qual que é a dificuldade hoje do produtor de café, mão de obra. Mas, assim, é bom, café é muito bom. Principalmente nos últimos anos aí, você teve uma mudança de patamar de preço bem interessante. Um negócio que você consegue trabalhar com 50% de margem no final da linha, entendeu? Até mais. Então, assim, é muito interessante. Quando você vem para outros negócios, terno, calçado, o que eu percebo hoje? Que, assim, a minha visão, né, para o pequeno empreendedor e tudo, você tem que ir para a internet, né? Você tem que ir para a internet, porque é lá que está o consumidor e tudo. Só que hoje a gente tem o mercado muito concentrado nos marketplaces, né? Você tem ali Mercado Livre, Shopee, e assim, quando você começa a fazer conta da taxação que eles aplicam, mais o imposto do governo, realmente é difícil, entende? Então, assim, se você realmente não se profissionalizar, se você entrar de qualquer forma, não dá, entende? Então, assim, eu vejo que passa muito por isso, as plataformas hoje, cara, tá muito fácil de você entrar, mas não é fácil de você ganhar dinheiro. E a questão da tributação. Eu tenho tentado me aprofundar mais, já fiz a migração há algum tempo de MEI para o Simples, né? Então, assim, nossa, foi muito conturbado, porque algumas coisas que eu achei que dava dinheiro, na verdade, não dava, porque começou a entrar imposto, aí você entra em contabilidade, aí você quer pagar, mas você não sabe se está certo, se está errado. Então, assim, quem for começar, cara, o ideal é, se possível, já começar ali com contador, já organizando a vida, porque, assim, é difícil e tem o tal do risco, o risco de, o risco da ruína, sabe? Eu sempre tenho, se você pesquisar, vasculhar minha vida aí nos últimos 4 anos, eu devo ter tido aí umas 10 iniciativas que eu falei, não, vamos lá, tipo, alguém chegar, vamos fazer isso aqui, vamos, R$ 500, R$ 1.000, beleza, vamos tentar. Por quê? Isso aí, cara, não é um risco de ruína, entendeu? Pode dar, por exemplo, ontem a gente acabou conversando, que eu falei, não, lá em 2018 eu comprei Bitcoin. Beleza, se hoje eu quiser comprar lá R$ 300 de, sei lá, Dogecoin, ok, não tem risco de ruína, sabe? Agora, se eu pego e vou abrir uma loja no centro da cidade, pegar dinheiro emprestado, aí você já entra com risco de ruína. É tipo um investidor que pega todo o capital dele e investe em uma única ação, você está ali no risco de ruína. E a questão contábil, eu encaro ela como um risco de ruína, sabe? Se você realmente não se planejar, se você realmente não tiver um controle, a médio e longo prazo, ela pode significar a ruína da sua empresa, do seu CPF, entendeu? Bacana. Essa parte, essa parte de ruína a gente verifica um pouquinho lá na nossa função, porque a gente vê algumas empresas bem ruins das pernas,
acredito que seja por mal administração, ou alguns empresários que deram um passo maior que a perna. A gente fica nessa dúvida que a gente não tem a certeza. Cara, e eu queria comentar uma coisa, que você está falando de... Está muito fácil entrar nos marketplaces e difícil de ganhar dinheiro. Na teoria, fala que a gente tem que procurar um negócio que seja igual a palavra que o Saulo adora falar, disruptivo, que ninguém tenha, seja diferenciado para você ganhar dinheiro. E hoje, a gente vê que a internet é o caminho para ser uma coisa para crescer exponencial. Só que tem muita gente qualificada. Tem muita gente qualificada. Cara, e a minha pergunta é a seguinte: se você fosse dar uma dica para 3 colegas aqui que sonham em empreender, que sonham em ter um negócio na internet, qual que seria a dica? Com essa experiência que você tem, já arriscou em 10 projetos nos últimos 4 anos, só alguns estão ativos. Qual que seria a dica? Cara, eu acho que é fazer, entendeu? Porque, assim, igual vocês estão com essa iniciativa agora, né? Pode ser que daqui 6 meses vocês tenham parado. Só que, se daqui 6 meses vocês forem começar um novo projeto, esse conhecimento que vocês tiveram agora, ele não vai ficar perdido, entendeu? Ele vai agregar. Então, se é igual a pessoa que quer começar a gravar vídeo para a internet, qual que é a dica? Grava, entendeu? Ah, você quer, cara, vender brigadeiro na rua. Qual que é a dica? Vende, entende? Então, assim, eu sou do tipo que acredito muito na aprendizagem com o erro, entende? Então, assim, dessas iniciativas que eu tentei, cara, algumas eu pensei, a chance de dar certo é muito pequena. Mas, vamos lá, entendeu? Vamos aprender. Então, assim, até como eu falei no início aqui, admiro muito a iniciativa de vocês. Eu tenho uma questão que eu sempre falei com o Eduardo, que eu sou muito inconformado de eu não ganhar dinheiro com a internet, sabe? Porque, assim, a minha primeira iniciativa realmente para vender alguma coisa começou há pouco tempo. E, assim, eu realmente sou inconformado, porque, assim, tem muita possibilidade, entendeu? Você tem N possibilidades. Só que, assim, pensar em fazer é bem mais fácil do que fazer, né? Acho que vocês estão passando muito por isso, né? Não, verdade. Isso é verdade. Vocês querem fazer mais alguma pergunta aí? Eu tenho Mas dúvida aqui no gatilho aqui, mas eu vou esperar vocês. eu queria só saber se o Jaciel, multiempreendedor, ainda tem um sonho, ainda tem alguma coisa ainda, empreender em um novo ramo, se essa vontade de empreender ainda está em você ainda. Tá. Eu até estudando inglês um tempo atrás, tem uma frase que eu aprendi lá que eu gostei, que é o serial entrepreneur, que é o empreendedor serial, sabe? Eu admiro muito essas pessoas que têm 10, 20 CNPJ, que têm diversas iniciativas. Cara, tem muita gente que não gosta, mas assim, a figura pública hoje que eu mais admiro, tem ressalvas, tem discordâncias? Tem, mas é o Elon Musk, tipo assim, para mim é uma referência de quem faz, entendeu? O cara pega, explode foguete, pega e... Então, assim, eu admiro muito isso. Ah, você fala, tem um ramo específico que você quer? Não. Eu vejo o empreendedorismo como ali aproveitar a oportunidade, entendeu? Eu tenho um certo sonho que eu ainda quero fabricar alguma coisa, porque assim, como a gente acaba acumulando ali experiência de processo, de melhoria de processo, eu tenho essa vontade. Eu até tive, há pouco tempo atrás, com um amigo meu, a gente comprou uma CNC, router, para fazer peças de MDF, só que acabou que ele ficou com a empresa lá, mas assim, eu tenho vontade de fabricar alguma coisa. O quê? Depende da oportunidade, entendeu? Mas assim, um ramo específico eu não teria, não. Mas de empreender, sim. O meu sonho de vida, seu sonho de vida,
cara, é ter minha liberdade financeira para eu poder trabalhar nas minhas ideias, entende? Então, assim, é um objetivo de vida. Bacana, Muito bacana. Excelente dica. Saulo, você tem mais alguma pergunta? Não, na verdade, você fez ela 5 minutos atrás, a pergunta que eu Cara, é tinha bom. aqui, qual conselho que você daria, né? Mas se a gente conseguir ser mais específico, você conseguiria citar, tipo, 3 coisas que são fundamentais, assim, né? Disciplina, né? O estudo, alguma coisa nesse sentido? Certo. Vamos pensar aqui, né? Assim, uma abordagem que eu tenho adotado agora, que, assim, para mim tem dado certo, que é terceirizar, entende? Então, assim, eu tenho que montar uma loja nova em algum canal de venda. Antes, via de regra, eu mesmo tentava fazer. Então, assim, hoje eu tenho visto muito essa parte da terceirização como muito positivo. Então, assim, das iniciativas que eu tenho agora, eu tenho gente que eu não estou tirando foto, eu tenho um fotógrafo que tira foto, eu tenho um cara que está montando um site para mim, eu tenho a pessoa que cuida da minha loja online, que emite nota fiscal, que faz toda a parte burocrática. Então, assim, eu vejo que ter o apoio de pessoas, terceirizar, é muito válido porque você ganha tempo, né? Você ganha tempo e agilidade. Então, isso aí eu acho muito interessante. O segundo, cara, seria referente a dinheiro, ao financeiro, né? Eu sou a favor de você trabalhar alavancado, você trabalhar com empréstimo, mas parcimônia, sabe? Falar igual os banqueiros do Banco Central, trabalho com parcimônia. A matemática no empreendedorismo, nem sempre 2 mais 2 é 4, entende? Então, assim, se você, no início ali, não, beleza, vou montar um negócio aqui, vou pegar ali 10 mil reais, aí são uma margem de X. Cara, vai com cuidado, sabe? Às vezes é melhor você começar mais devagar, mas com seu capital, porque, assim, pode, dentro da sua atmosfera, pode ser seu risco de ruína, sabe? Um empréstimo mal feito, alguma coisa nesse sentido. E, com toda certeza, uma terceira dica é se cercar de boas pessoas, né? A gente, fala por mim, mas para vocês também, quando eu falo cercar por boas pessoas, não é nem no sentido de funcionário, porque às vezes a gente nem tem, né? Mas no sentido de network mesmo, se aproximar de pessoas que têm a mesma mentalidade, pessoas que um exemplo, às vezes dá melhor exemplo do que falar. Mercado Livre e Shopee. Quando eu iniciei a querer vender, não, Mercado Livre. Não, Shopee, que é isso? Shopee só vende bugiganga. Não, quero Shopee não. Aí eu liguei para um amigo meu, aí conversando com ele falou, não, monta a loja na Shopee, eu tô vendendo tanto aqui, não sei o quê, não sei o quê. Cara, hoje nesse momento, a minha conta do Mercado Livre tá parada, entendeu? E eu vendo bem Shopee. Então, assim, porque eu conversei com ele, ele me deu ali uma dica e fluiu, entende? Então, seriam essas 3 questões aí, Sal. Bacana, né? Não, a gente, pelo que você falou, a hora que você falou do Elon Musk me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de estudar a vida dele, já li a biografia, e você vê que ele é um cara, assim, ele não sabe tudo ali de engenharia espacial, não sabe de engenharia dos carros, né, que ele fabrica, mas tipo, ele é um cara que, na história dele, quando ele vai contratar um engenheiro, ele procura absorver tudo que aquela pessoa que estudou realmente para aquilo sabe, né? Então, isso aí que você falou, gostei bastante, né? Nesse sentido, assim, a gente não precisa saber, é só você conhecer quem sabe e quem tem as ferramentas, né? Que é o que o Cleveson fala bastante comigo também, assim, não. A gente tem que ir atrás das ferramentas, que vai ajudar a gente
a atingir aquele objetivo, né? Com certeza, com certeza. Essa parte eu falo muito mesmo. Ferramentas, eu acho que para a gente que hoje é do operacional, a gente tem que descobrir o máximo de ferramentas possíveis. Porque, cara, a gente tem, como é que fala, carta na manga. Surgiu um problema, vou tirar essa carta na manga que eu aprendi através de uma ferramenta. E assim você vai conseguir superar seus desafios. Jaciel, Uma dessas pode ser sua oportunidade, que vai te alavancar. né, a gente espera por isso. Eu sei que todo empreendedor é conformado, ou inconformado, na verdade, né? A ideia de empreender surge de uma inconformidade. Ontem, em conversa com você, você falou isso. A gente sabe os desafios, tanto na carreira profissional, como vindo da parte do governo ali, que é muito burocrático. Para esse start de empreender, teve muito inconformismo? Cara, teve. Eu vejo assim, igual eu já disse aqui no início, foi muito uma questão de necessidade, entendeu? Eu acho que essa questão do inconformismo, eu vejo ela muito na internet, porque assim, hoje, assim, é absurdo você falar isso, mas hoje é relativamente, cara, é um pecado falar isso, mas assim, é relativamente simples a pessoa ganhar R$ 1 milhão na internet, entendeu? Quando você estuda cases, quando você faz conta, você tem N iniciativas que te possibilita isso. Eu já consegui isso? Não. Isso me incomoda, sabe? Eu saber que tem. Imagina que eu sou um produtor de café, eu tenho ali uma planície de 10 hectares na minha frente, com água disponível para irrigação, e por algum motivo eu não possa plantar lá, ou eu não quero plantar lá. A internet eu encaro assim, é um ambiente, cara, possibilidades infinitas. E assim, hoje eu realmente sou muito inconformado, assim, de ainda não ter um negócio grande na internet, entende? E isso me motiva muito, sabe? Porque eu realmente acredito que a internet hoje tem potencial para transformar a vida das pessoas, sabe? Então, assim, nesse sentido, eu realmente me sinto um inconformado, assim, genuinamente, sabe? O coração chega a bater mais forte quando eu falo sobre isso. Eu tenho uma última pergunta, mas é polêmica. Eu vi isso esses dias, que eu acho que a gente segue os mesmos ciclos de amizade no Instagram, acho que você deve ter escutado. Tem um carinha que ele perguntou pro Beximó ou Mexibon, e se ele XP, né? tivesse a caneta... Hã? O da XP? Exato, o CEO lá da XP. Se ele tivesse a caneta na mão, qual que seria a canetada que ele ia dar? Eu te faço a mesma pergunta. Se eu tivesse a caneta na mão, de forma geral, Brasil, mundão, qual que seria a canetada que você ia dar? Cara, tem muitas possibilidades, sabe? Algo que me incomoda muito, muito hoje, e assim, eu acho que nem teria como resolver com uma canetada, talvez teria que pesquisar bem que canetada seria, mas eu acho assim, o nosso sistema político hoje uma aberração, sabe? Assim, porque quando você para analisar, é a raiz de todos os maus, entendeu? É, assim, é a causa da educação, porque os políticos não querem que as pessoas estudem de verdade. Ah, a gente tem um sistema tributário que é um caos. Beleza, mas você tem um Congresso que aprova as leis nesse sentido. Então, assim, eu acredito que a reforma política realmente bem feita, e que talvez aí você teria que, cara, talvez você teria que passar a caneta para a própria Constituição, né? A nossa Constituição, ela não privilegia o crescimento, ela não privilegia o desenvolvimento realmente, entendeu?
A própria Constituição nossa, ela tem muitos problemas, sabe? Então, assim, só que ao mesmo tempo é complicado, porque as pessoas que têm o poder no Brasil hoje, imagina se a gente tivesse uma Constituição hoje elaborada pelo o cerne da política brasileira, né? O tanto que ela seria complicada, vamos usar essa palavra assim. Mas é muito essa questão mesmo, sabe? A questão do poder central do Brasil, presidencialismo, eu acho muito ruim. Eu vejo o parlamentarismo assim, como um sistema de governo muito mais efetivo. Você consegue ali, um governo que não tem um apoio popular, você consegue destituir, você consegue recolocar. Então, seria muito nesse sentido. Eu acho que é difícil para me pontuar alguma coisa específica, mas o sistema político brasileiro é algo que me entristece bastante, sabe? Vocês chegaram a ver essa, como é que fala? Essa pergunta que foi feita pro Benchimol? Vocês dois aí? Não. Ou seja, assim, ó, Não vi. não, viu? A resposta do Benchimol foi bem parecida com a sua, mas eu não sei se ele já vem pensando nisso, mas eu acho que foi no contexto mais simples, você desmembrou mais, né? Mas, assim, bem parecido com a sua. O que eu entendi com a resposta dele? Que foi, eu ajustaria as contas públicas. Porque ali, quando você ajusta as contas públicas, você tem mais recurso para expandir, você tem mais recurso para crescer, investir em educação, saúde. E é bem parecido com o que você falou. Porque, assim, querendo ou não, o cara que tá com a caneta na mão, para fazer dívida, é um cara que a gente elegeu, né? Tipo assim, você pega... é muito ruim, nosso sistema político é muito ruim. Você sempre tem as mesmas pessoas no poder, o brasileiro como um todo, cara, vota em candidatos assim, que aí é a minha visão, né? Não seriam merecedores de terem poder, são pessoas que... política é complicada, acho que nem vale a pena entrar na seara. Era polêmica mesmo, eu queria saber como é que isso saía. Por mim, é isso, cara. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu não sei se os meninos têm mais alguma coisa para perguntar. Eu, assim, se eu pudesse, ficava aqui até amanhã, absorver mais aí conteúdo do Jaciel. Gostei demais, assim, muitas pequenas coisas, pequenas frases, mas fez um todo que gigante, anotei muita coisa, né? Como tem a gravação, depois eu vou recorrer de novo, pegar muita coisa sua aí. Agradeço demais. E, assim, foi convidado e pode esperar, a gente vai te convidar de novo. Né, a gente quer absorver mais conteúdo seu aí para uma próxima oportunidade. Obrigadão. Que precisar da gente, de mim, do Saulo, do Clivson, a gente ainda está assim, peixe pequeno, bem miudinho, está começando agora, mas se precisar da gente, conta com a gente também. Eu que agradeço. Posso falar, Cris? Fica à vontade, Sal. Aqui os meninos estão até me cobrando, mais pouco, né? Mas eu sou assim, pessoalmente, coisa chega aqui no vídeo, né, dá uma travada, mas a gente está aqui todo mundo aprendendo, né? Com certeza. E assim, a gente fica falando que esse cara esconde o olho, porque ele é um ganho, mas na hora do vídeo ele fica todo... Só telespectador. Mas, assim, te agradecer por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente aqui, né? Anotei bastante coisa, gostei da parte que você falou sobre ouvir quem está na ponta, né? Que às vezes a gente aprende, quando a gente faz um curso, a gente faz uma graduação, a gente aprende como a máquina funciona, como funciona o processo, mas às vezes a gente esquece que o processo ele envolve pessoas, né? E normalmente a pessoa que tem a informação, que tem a dificuldade, que tem o gargalo ali, é a que está lá na ponta, né? Quem está lidando diretamente com o processo. Né? Gostei demais da parte que você falou, seu pai ser sua referência, né? Ter esses valores de família aqui para nós, assim, que a gente também é muito família, e compartilhar isso com a gente, eu achei muito interessante, né? Até a parte que você falou, assim, como que você falou, da palavra valer, né? Eu até lembrei daquela frase que falava assim, tudo era no fio do bigode, né? Tudo, a palavra realmente
eu acredito muito nesses valores, assim, né, da nossa palavra, ela tem que realmente ela ter credibilidade, né, e é isso. Te agradecer aqui novamente por ter dedicado seu tempo com a gente. Obrigado ao mesmo de coração. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, Clifson, Denilson, Saulo. Também é minha primeira vez fazendo esse tipo de interação aqui, gostei. E assim, mais uma vez, parabenizar mesmo pela iniciativa. Eu acho assim, que vocês estão trilhando um caminho bacana, assim, um conselho, como diz você, Saulo, um conselho, dá um conselho. Não se apeguem, assim, pela visualização, inscritos. Isso hoje para vocês é o de menos, entendeu? Se apeguem à ideia, se apeguem ao fazer o melhor a cada dia. E o sucesso, que eu, cara, tenho muita convicção que vocês vão alcançar, é pura consequência, sabe? E não é falando, assim, de forma sem acreditar nisso, eu realmente acredito. Se vocês são consistentes, se vocês têm um plano, vocês cumprem o plano, conhecendo o Clifson aí, conhecendo um pouco mais vocês, realmente eu acredito muito que o final vai ser bom. Então, assim, não se apeguem, tá bom? Se, não, tô sem inscrito, não tá tendo visualização. Não se apeguem a isso, se apeguem à ideia, se apeguem ao projeto, que vocês, cara, tem muita possibilidade de ter uma surpresa muito boa no futuro. Só uma questão que eu falei aqui durante a conversa, né, que muitas vezes o profissional, eu acredito muito nisso, que o profissional, ele, às vezes, tem ali um ponto da carreira dele, depois de vários anos, que acaba alavancando ele. E internet, isso é muito mais vivo. Talvez vocês vão ficar aí 1 ano, 2, ali, não vai mais ou menos, mas a distância, cara, talvez é um vídeo que vai para frente, é um vídeo que dá certo, vocês consigam alavancar. E se vocês estiverem para trás ali, mesmo seja um conteúdo que, em nível de visualização, engajamento, não seja tão relevante, mas se vocês tiverem um bom conteúdo, bem feito, isso aí vai gerar valor ainda, entende? Então, a graça da internet é isso. Postei esse vídeo aqui, deu 100 visualizações. Mas no futuro pode ser que isso tudo reverta. E a qualidade, o que vocês entregam hoje vai ser avaliado. Então, assim, se apeguem muito nisso, de fazer o melhor que vocês conseguirem. E parabéns, viu? Tem uma questão aqui que eu falei com o Márcio e repito agora. Parece que as pessoas que a gente convida para cá têm conexão com a gente. É engraçado você falar isso, porque tem uma frase sua que eu guardo para mim quando a gente trabalhava junto, que era fazer o simples bem feito. Com certeza, isso é importante. E é mais ou menos isso. A gente está começando agora, fazendo o simples e tentando fazer o mais bem feito possível. Muito bom, cara, muito bom. Cara, então era isso. Muito obrigado, Jaciel. A gente vai parar de gravar aqui agora.